dificuldade na elaboração de terapia infantil? Esse vídeo é para você. Olá, eu sou Matheus Pereira e hoje eu quero falar sobre a elaboração de terapia infantil. Isso é muito importante porque muitas pessoas, às vezes, acham que tem que começar a estimular algumas habilidades que a criança ainda não tem. E aí a gente não é bem por aí. Então você vai falar, Matheus, o que eu vou fazer? Por onde eu começo? Então, toda terapia, ela precisa de começar com uma boa avaliação. A maioria das dúvidas que eu recebo é, eu não sei o que fazer com o meu paciente. Aí eu pergunto, você fez uma avaliação? Fiz anamnese. Aí você vai olhar a anamnese, é a anamnese mais básica que existe. Muitos terapeutas, eu não sei se não dão muita importância ou se eles não têm um bom conhecimento sobre, ou se não têm uma visão do quão importante é uma anamnese na elaboração de uma terapia. Se você não sabe o que fazer com o seu paciente hoje, volta lá atrás, chama o responsável e refaça a anamnese, porque é ela quem vai trazer muitas informações que vão te ajudar na elaboração da sua terapia. Vale muito ressaltar que a anamnese, eu não gosto de fazer ela com o paciente presente. Eu gosto de fazer ela apenas com o responsável, sem a criança. Existem casos em que o pai, a mãe não vai conseguir deixar essa criança em casa. E aí você tem que ter essa criança na sala. Mas ainda assim eu tento com algum profissional lá encaixar ela em uma terapia, encaixar ela em outro local, para poder o pai ter mais liberdade e maior conforto de conversar com o terapeuta sem essa criança dentro do consultório. Outra coisa que é muito importante, eu gosto de usar o jaleco durante a anamnese. Por quê? Durante a terapia não, mas durante a anamnese você passa um ar mais profissional para o seu pai, para sua mãe, para o responsável, para ele trazer informações que talvez ele não contaria. Ao ver você com o jaleco, ele te enxerga como um profissional da saúde, alguém com quem ele pode conversar, alguém com quem ele pode compartilhar ideias. E aí você recebe mais informação desse paciente para você conseguir elaborar o seu plano terapêutico. Outra coisa que é fundamental para você falar na sua anamnese é a respeito de sigilo profissional. A primeira coisa que eu falo com o pai, quando ele entra na sala, com a mãe, com o familiar, essa anamnese ela tem caráter sigiloso e eu não exponho ela para ninguém. Só quem tem acesso a essa anamnese é quem tem direito ali de ter o acesso. Não é aberto para qualquer um, não fica em um armário. Por quê? O responsável, às vezes, ele vai contar que usou alguma droga durante a gestação. Já tive casos de alcoolismo durante a gestação, uso de nicotina, cigarro, uso de drogas injetáveis. Mas tudo isso você não pode expor para todos da clínica. Isso precisa de ter um grau de sigilo. Existem casos em que a mãe faz uso de bebida alcoólica e não tem nenhuma síndrome, mas isso não está tão evidente assim. Mas então, falando a respeito do sigilo da anamnese, é muito importante que o pai ele tenha confiança. Quando eu falo pai, gente, eu falo em geral, pai e mãe, responsável. Geralmente vai ser a mãe que vai estar ali, o pai às vezes não vai. Mas o responsável, ele precisa de ter segurança para ele poder conversar com você, para ele poder trazer essas informações que vão te ajudar na elaboração do seu plano terapêutico. Então, voltando lá atrás no que eu estava falando, tem muito profissional que tem dificuldade ali na hora de o que fazer com o paciente, porque ele não sabe exatamente quais habilidades estão alteradas, porque na hora de fazer uma boa avaliação, ele não fez da maneira que deveria ser feito. Seja por não ter conhecimento, seja por não ter essa avaliação ali à disposição, eu não sei o que acontece, mas às vezes essa avaliação ela não foi tão bem feita e aí acaba gerando uma falta de informação que gera em dificuldade na estimulação de habilidades. Então você, como terapeuta, a primeira coisa que você vai fazer é uma boa anamnese. Não tenha preguiça de escrever durante a coleta de informações. Tudo que o pai disser, tudo que a mãe disser, anote. Às vezes ele vai te falar alguma coisa que a anamnese não tem escrita ali para você marcar sim ou não. Então anota. Anota na folha de trás, anota na folha embaixo, no cabeçalho. Porque a anamnese ela não tem que ser bonita. Ela tem que ter informações. Porque são essas informações que vai te ajudar, que vai te dar base para você ir para a primeira consulta com o seu paciente com segurança. A partir do momento que você tem segurança para fazer a primeira consulta, você vai ter o melhor resultado na sua terapia. Por quê? Após a anamnese, você vai ir para a primeira consulta do seu paciente. E como vai ser essa primeira consulta? Bom, na anamnese vocês vão ver que tem um tópico que está relacionado a interesses da criança. Com base nesse interesse, você vai levar recursos ou brinquedos, chame do jeito que você quiser, para começar
a primeira intervenção. A partir da sua primeira intervenção, você vai observar fatores que vão te auxiliar na estimulação das habilidades. Uma coisa muito importante é, durante a sua anamnese, você não fazer perguntas que já estão respondidas. Por exemplo, a senhora não bebeu durante a gravidez, não, né? Ou então, a senhora faz atividade física, né? Ou seja, perguntas que estão induzindo a resposta que você quer. Durante a anamnese, o terapeuta ele precisa de ser o mais neutro possível e falar o menos possível. Quem fala na anamnese é o responsável do paciente. Se o terapeuta quiser dar aula, eu já vi terapeuta que quis dar aula durante a anamnese, terapeuta que quis fechar diagnóstico durante a anamnese, terapeuta que quer explicar e mostrar que sabe muito durante a anamnese, ele inibe o paciente, ele fala muito termo técnico durante a anamnese e o seu paciente, ele não vai te entregar o que você precisa de verdade. E aí você acaba perdendo informações valiosas para a sua terapia. Então, durante a anamnese, não converse muito, não fale muito, não queira mostrar que você sabe, que você tem muito conhecimento e que você é o cara na sua profissão. Apenas ouça. Tanto que vocês vão ver, na minha anamnese, a primeira vem ali a identificação e logo assim, uma das primeiras perguntas é: qual a queixa principal? E algumas das vezes ele fala, já tem diagnóstico, outra coisa assim. Eu falo, mas qual a queixa? O que o senhor observa que mais atrapalha ele no dia a dia? O que o senhor sente que ele precisa de melhorar, que tem trago dificuldade para conviver na escola, para aprender, para realizar as atividades de vida diária? O que ele precisa de desenvolver para poder melhorar isso? E a partir daí, você vai evoluindo ali na sua anamnese. Você vai perguntando se houve ingestão de bebida alcoólica, como foi a gestação. Aí eu linko ali da queixa principal, eu já vou lá, eu falo com o pai e com a mãe, vamos voltar então. Lá atrás, vamos fazer uma retrospectiva. Como que foi a gestação? A gestação foi planejada? A gestação não foi planejada? E a partir daí você vai evoluindo e coletando as informações. Após a coleta de dados de informação, você vai para a primeira consulta. A primeira consulta ela é muito importante, porque é ela quem vai validar os dados e informações que você coletou na anamnese. Existem casos e casos. Eu já fiz uma anamnese onde eu tinha certeza de que o paciente era autista ali, pela queixa do pai, pelas informações que eles trouxeram. Porém, quando você vai falar a respeito de primeira consulta, você vê que não era nada. E eu já fiz a avaliação que eu falava, nossa, essa criança não tem nada. Mas aí quando a criança chega, você pergunta, ele brinca com o carrinho? Brinca. Aí você tem o carrinho na mão da criança, a criança não tem ideia do que é o carrinho. Você traz um boneco para ela, ela não tem ideia do que fazer com aquilo. Então, assim, brincar é diferente de jogar, de arremessar, apenas de rodar a rodinha. Então, ali na anamnese, você teve as informações. Na primeira consulta, você vai validar as informações e saber se realmente é aquilo ali que foi passado ou se ainda existe alguma outra coisa que precisa de intervir. Então, lá na anamnese, você coletou informações de interesse desse paciente. Esse interesse você vai trazer para a sua primeira avaliação. Essa criança, ela gosta de quê? Ela gosta de bola? Ela gosta de carrinho? Ela gosta de boneca? Ela gosta de Lego? Ela gosta de desenhos de encaixar? Qual é o interesse dessa criança? É o que, às vezes, no autismo a gente chama de hiperfoco, mas não precisa de ser inserido apenas no autismo. A gente pode usar essa anamnese em outras crianças que não são autistas. Por quê? Essa criança ela não te conhece, ela vai estar com medo do novo, do estar ali no consultório da primeira vez. Então você precisa de trazer algo que chame a atenção dela, algo que ela se interessa, que ela gosta de fazer, para que ela interaja com você e tenha um bom engajamento. Se você errar no recurso da primeira consulta, tem grande chance dessa criança ela ficar tímida, ficar no colo do pai dela, da mãe, apresentar fuga da sala e não querer participar com você. E se essa criança ela não engaja na terapia, se ela não participa, você não consegue avaliar. Porque não dá para avaliar um paciente que está só no colo da mãe. Você precisa que essa criança desça e que ela confie em você e que ela engane na terapia para você ver quais habilidades essa criança precisa de desenvolver. Uma coisa muito importante que eu já vejo de cara, essa criança, ela dá função para os brinquedos, ela dá função para a brincadeira, ela consegue brincar com você ali no dia a dia ou ela só manipula os objetos? Lembra, brincar é diferente de manipular os objetos. Comer é diferente de ficar mexendo na comida. Então, assim, você precisa de ver, ela dá função para aquele brinquedo? Vai evoluir nas habilidades. E o que você vai observar? Como essa criança brinca com os recursos. Ela dá função? Ela brinca da maneira convencional? Ela tem função para aquilo ali? Ela sabe o que é o carrinho? Como brinca com o carrinho? Ela sabe o que é boneca? Como brinca com a boneca? Ela entende que o Lego é para montar e encaixar uma peça na outra? E se ela não entende, ela consegue imitar? Como está a imitação dessa criança? Como está a nomeação? O brincar dessa criança é um brincar apenas funcional. Quando eu digo funcional, é um brincar rotineiro do dia a dia,
do uso do material, ou essa criança ela utiliza o brinquedo de uma maneira mais simbólica. Ela consegue dar função além do abstrato ali, além do que ela vê. Um exemplo que eu dou, essa criança ela vê a boneca apenas com a boneca, ou a boneca é uma princesa que mora em um castelo? Ela dá função à boneca, a boneca é um neném, e você está dando comida para ela, ou é apenas uma boneca? E a partir daí você vai avaliar o nível do brincar dessa criança. Como terapeuta, você precisa de estar de olho ali com essa criança, para quê? Para ver quais sinais que ela está te dando. Às vezes o terapeuta, ele põe algumas competências que ele julga mais importante e foca apenas nessas competências. E aí a criança ela tem outras formas de comunicação, outros comportamentos, e aí está sendo passado, não está tendo essa observação. Então você como terapeuta, você precisa de observar a criança nessa primeira consulta como um todo. Forma de brincar, nomeação, coordenação motora, cognitivo. Ela faz contato visual, ela nomeia, ela olha para você, ela percebeu que você está ali para brincar com ela, ou ela está brincando sozinha no mundo dela. Então, assim, tudo isso precisa de ser observado para você saber aonde intervir. E aí você fez a primeira consulta, fez a anamnese, fez a primeira avaliação ali junto com a criança, e agora, o que que você vai fazer? Bom, a partir do momento que você já tem informações, tanto dos pais quanto a informação confirmada da sua primeira avaliação, você vai montar um plano terapêutico com as estratégias. Com isso, eu criei um método que chama PIAD, que você vai trazer todas as informações que você tem para essa criança, e aí você vai montar um plano terapêutico com estratégias para intervir nas habilidades. Mas o maior erro dos terapeutas é pensar que tem que estimular as habilidades que a criança não tem. É aí que as pessoas, quando eu falo, a pessoa se escandaliza. Ah, mas se eu não for estimular o que ela não tem, eu vou estimular o quê? As habilidades que ela já tem? Exatamente. As habilidades na criança, elas surgem de maneira igualzinho uma escada. As habilidades, uma surge após a outra, e assim por diante. Para uma habilidade surgir, ela precisa de outra habilidade básica bem desenvolvida. As habilidades da criança, ela vai surgir no modelo de escada, onde uma depende da outra para desenvolver. Por exemplo, não dá para você começar, para quem é fonoaudiólogo, não dá para você começar a estimular logo a habilidade de fala dessa criança. Essa criança não tem contato visual, ela não tem nomeação, essa criança ela não sabe nome de nada, a compreensão dessa criança não é boa, e aí você quer que essa criança já fala. Estou estimulando fala, mas eu não estimulei contato visual, eu não estimulei o olhar dessa criança ela não vê o movimento da minha boca, eu não orientei os pais como agir com essa criança ela já tem tudo, ela tem todos os brinquedos na sala, ela tem comida o tempo todo, ela não precisa de pedir água, ela não precisa de pedir nada, porque ela tem todas as suas necessidades sanadas ali pela família. E aí eu tô lá estimulando fala dessa criança, a criança vai falar? Nunca vai falar, porque ela não precisa de falar. Então, assim, para uma habilidade surgir, você precisa de outra habilidade. É o modelo escada. Uma habilidade precisa de estar bem trabalhada para que a outra surja. E assim a criança vai evoluindo. E qual é, Matheus, a primeira habilidade que a criança precisa ter? Porque se é uma escada, precisa ter o primeiro degrau, para assim surgir o outro. Então, eu desenvolvi a trilha do desenvolvimento, ou seja, a trilha que você, terapeuta, vai estimular conforme as habilidades. E a primeira habilidade que a criança precisa ter para conseguir evoluir para as outras é a regulação. Terapeutas que trabalham com crianças desreguladas nunca chegam em lugar algum. O que acontece? Sua criança, ela precisa de estar bem regulada para ela conseguir enganjar. E se ela enganja, ela consegue evoluir. Então, imagine uma escada, onde o início dessa escada é a regulação, em seguida é a atenção, e o terceiro degrau é o enganjamento. Mas aí o terapeuta diz para mim que a criança não enganja na sua terapia, ele não sabe por quê. Aí quando você vai ver, essa criança é uma criança que está toda desregulada. É uma criança que não dorme bem, é uma criança que não se alimenta bem, é uma criança que tem o ambiente terapêutico que o terapeuta está inserindo ela, cheio de fatores que causam desregulação. Por exemplo, grama sintética para crianças hipersensitivas não dá certo, tem que ser tatame liso. Plataforma para crianças muito hipersensitivas não dá certo, tem que ser plataforma fixa, que não move, ou tatame liso. Criança que tem uma hipersensibilidade visual, se a sala estiver muito clara, ela não vai participar da terapia. Por quê? Porque está tendo estímulo luminoso que causa dor. E essa criança ela não regula, ela foge da sala. E aí você fala, meu paciente ele não enganja na terapia. Não é que ele não enganja, ele não consegue enganjar porque ele não está bem regulado. Então a primeira habilidade que você, terapeuta, tem que ver antes de começar a estimular o paciente é a regulação. Seu paciente sem regulação, ele não vai evoluir. E isso não é só para criança autista, é para todas as crianças que você for atender. Desde autismo a um transtorno de fala, a uma apraxia motora, a um transtorno cognitivo, um déficit de atenção, um TDAH. Quando nós, terapeutas,
falamos de estimulação de criança, a gente precisa de observar a idade dessa criança. Um dos primeiros aspectos que a gente precisa de observar, o que acontece? Os pais, eles trazem uma queixa, eles trazem alguma informação que muitas das vezes estão pouco ligado com a ansiedade desse pai. E aí acaba com que o terapeuta fica um pouco perdido na hora de estimular. Porém, isso não vai acontecer mais com você. Por quê? Quando o pai trouxer uma queixa, quando o pai trouxer uma habilidade que essa criança não está fazendo, você vai olhar o marco do desenvolvimento. O terapeuta infantil, ele precisa de ter o marco do desenvolvimento decorado. Porque o que acontece? Se você não tem o marco do desenvolvimento decorado, você vai acabar estimulando a habilidade que às vezes ainda não está na hora dessa criança ter ainda apresentado essa habilidade. Alguns pais, eles trazem comparação de uma habilidade que outra criança já faz, porém às vezes ele esquece a idade que essa criança tem. E aí isso aí acaba trazendo um pouco de dificuldade na hora de elaborar a terapia. O que acontece? Quando nós formos avaliar uma criança, quando você, terapeuta, for avaliar uma criança, quando você for fazer uma anamnese, tenha em mente os marcos do desenvolvimento, porque é ele que vai trazer para você qual a competência que essa criança precisa de ter de acordo com a idade. Você vai ter desde de 0 mês de idade, o que essa criança já começa a apresentar, até 3, 4, 5 anos de idade. Por quê? Se você está estimulando uma habilidade que essa criança ainda não chegou no momento, você não vai conseguir fazer com que essa criança evolua. Dessa forma, você está perdendo tempo. Precisa que o paciente esteja bem regulado para que ele produza na sua terapia. Caso contrário, ele não vai produzir. Com isso, se você tem alguma dúvida para elaborar a terapia, essa dúvida foi sanada hoje, porque você vai seguir esse passo a passo. Ou seja, fazer uma anamnese detalhada e direcionada para essa criança, você vai pegar o conhecimento dessa anamnese, vai aplicar numa primeira avaliação, onde você vai observar o que o seu paciente já tem de habilidade e o que ele precisa de desenvolver, e a partir daí você vai juntar a anamnese com a primeira avaliação, a avaliação inicial, que é o contato com a criança, e vai elaborar uma estratégia baseada na escada do desenvolvimento, onde essa criança ela precisa de ter o primeiro degrau, que é a regulação. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe e comenta para nos ajudar a continuar criando mais conteúdos como esse.